Começa agora mais um programa Gente do Rio. De vendedor de cachorro-quente a doutor em literatura. A trajetória de um self-made man da língua portuguesa. E obrigada por estar com a gente todo domingo de manhã ou na reapresentação após o programa Canal Livre. E se você assiste pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir. Se quiser comentar também, vai ser o céu pra gente. Uma trajetória linda de uma família pobre do subúrbio do Rio de Janeiro, analista em literatura do Sesc Nacional. Henrique Rodrigues trabalha idealizando e coordenando projetos de incentivo à leitura e circulação literária. Ele estudou em colégios públicos, se formou em letras na UERJ, fez especialização em jornalismo cultural, também na UERJ, e mestrado e doutorado na PUC-Rio. Ou seja, ele é um exemplo de que a educação realmente muda vidas. Né, Henrique? Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite, Mônica. Estou muito feliz por estar aqui conversando com vocês. Para começar, resume um pouco a sua trajetória de subúrbio, de estudante de escola pública a doutor e agora representante do Sesc Nacional, essa entidade, esse órgão tão importante para difundir a cultura, a literatura, o entretenimento, tudo isso. Bom, vamos lá. Eu tive uma infância muito pobre e, naturalmente, o objeto livro não era comum na minha casa. Isso é Qual também... bairro? Eu morei em Seropédica, eu tive a minha infância em Seropédica, depois me mudei para Pavuna, me mudei para Madureira e depois Jacarepaguá, onde eu resido até hoje. Mas o fato é que não havia livros na minha casa. Eu tive o primeiro contato com livros em quantidade na escola pública, nos nossos queridos CIEPs, isso no meados dos anos 80. E isso para mim foi muito importante porque foi na escola pública onde eu descobri esse universo maravilhoso dos livros e comecei a perceber que a vida não precisava ser tão dura, tão difícil. A vida pode ser reinventada por meio da literatura. Começou a sonhar e a viajar através dos livros, né? E chegou no Sesc Nacional, essa instituição tão importante da vida brasileira, que leva cultura, shows, tem todo um roteiro, toda uma programação de cultura, de leitura, de música, não é? Pois eu continuei estudando, eu fui o primeiro da minha família a entrar na faculdade. E que era uma coisa até um pouco difícil nos anos 1990, quando a gente ouvia que pobre só podia ser militar, não ir para a faculdade. Era uma ideia muito estranha. E continuei estudando e comecei a trabalhar como gestor cultural, onde eu estou até hoje no Departamento Nacional do Sesc. É uma instituição muito importante, né, para a promoção do bem-estar em todo o Brasil e especialmente na cultura, que é uma área tão importante que requer tanto cuidado, né, por parte de todos. E hoje você escolhe que projetos vai apoiar, que projetos o Sesc vai difundir, não é isso? A nossa função no Departamento Nacional é mais normativa e de fazer com que a programação do Sesc no país inteiro tenha uma mesma cara, uma mesma qualidade, tenha uma unidade programática. E, ao mesmo tempo, a gente faz a coordenação de projetos nacionais, né, como o Prêmio Sesc de Literatura, que é um prêmio literário para autores inéditos, né, um projeto muito conhecido, um circuito literário nacional que nós temos. O único circuito literário que existe hoje no Brasil é do Sesc. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a esses formatos. Como é esse circuito literário? Bom, nós temos representantes do Sesc de todo o Brasil, nós nos reunimos, fazemos uma curadoria coletiva e fazemos com que escritores, contadores de histórias, rappers, cordelistas, oficineiros também, com que eles circulem pelo Brasil
se apresentando, ministrando oficinas, fazendo bate-papos, né? A gente pega um escritor de um estado, uma escritora de outro estado, junta e eles vão para outros estados. E é importante isso porque o Brasil não se conhece muito bem, né? O Brasil não conhece o Brasil. E aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro existem vários projetos também, ele também faz parte dessa rede nacional e existe toda uma programação aqui nas unidades do SESC no Rio de Janeiro, também promovendo especialmente aqueles que não têm muita oportunidade. Eu acho que essa é a diferença do SESC. Como o SESC não trabalha com marketing cultural, enfim, a gente não quer trabalhar com celebridades, a gente quer trabalhar especialmente com aquelas pessoas que não têm muita oportunidade no mercado, principalmente quem está começando na área de literatura, uma área, como tudo da cultura, tão elitizado, né? A gente tenta diminuir essas distâncias e dar oportunidade para as pessoas. E qual é a programação que está prevista para esse 2023 literária do SESC? Bom, existem várias programações, além dos nossos circuitos, nós temos o nosso prêmio literário e diversas atividades também no dia a dia, aquelas que são, por exemplo, clubes de leitura, que são importantíssimos, né? As pessoas se reúnem para discutir sobre determinado livro, apresentações, debates com escritores, todo esse tipo de formato que a gente chama de regular, né? Mais sistemático para o dia a dia. O que eu acho interessante, bacana do SESC é que ele leva isso para o interior do estado do Rio também, que é um estado que tem 92 cidades, né? Sim, exatamente. É uma instituição muito capilarizada e acho que é importante lembrar que em muitas cidades a unidade do SESC é a principal biblioteca da cidade, é o único cinema da cidade, é o único teatro, é o principal teatro da cidade com programação, as bibliotecas são atualizadas. Então, além dessa importância nas capitais, nas cidades do interior, o SESC tem essa presença muito forte porque são os únicos equipamentos culturais, muitas vezes, que têm uma estrutura preparada para atender a população. E como é o Prêmio SESC de Literatura? O prêmio acontece todos os anos, já estamos completando 20 anos, né? Esse ano é o ano dos 20 anos do projeto. Ele é voltado para escritores inéditos, né? Nunca publicados, em conto e romance. Então, quem tem um livro de contos e nunca publicou nenhum livro de contos, ou quem tem um romance e nunca publicou um romance pode se inscrever. E tem que ter sido publicado naquele ano ou pode ter sido publicado em qualquer tempo? Pelo contrário, não pode ter sido publicado, é para inéditos. Para quem nunca publicou, justamente porque publicar pela primeira vez é muito difícil. Então, esse é o objetivo do projeto. Ele dá uma oportunidade para quem nunca publicou. E todo mundo, né, que já passou por essa experiência sabe que é difícil você colocar o seu livro embaixo do braço e batendo nas editoras, mandar por e-mail. Ou para você bancar, isso custa caro, isso custa caro. Aí mesmo que você pague, você não consegue distribuir, é difícil. Então, o prêmio é a publicação? É a publicação pela editora Record. É uma editora muito grande, uma das maiores do Brasil, maiores da América Latina. Então, o autor se torna o autor, quem vence o prêmio se torna um autor da editora Record. Então, ele passa a frequentar eventos, enfim. E esse prêmio é nacional ou é estadual? Ele é nacional, é para todos os Concorre brasileiros. Com todo mundo do Brasil? Todo mundo do Brasil. E é um em cada categoria, não? Um para cada. É um romance, é bem disputado. Então, quantos inscritos na última edição? Tivemos esse ano, no total, 1.495 inscritos, né? Quase 1.500. Essa média de 1.500 que a gente tem por ano. Mais ou menos metade conto, metade romance. Então, quem ganha é um livro muito bom. Então, e tem uma outra coisa interessante, que esses vencedores, eles, no ano seguinte à publicação, eles participam de um circuito nacional, eles participam de atividades culturais promovidas pelo SESC no Brasil inteiro, e é uma outra experiência muito bacana também. Vão a 20 e poucas cidades pelo Brasil,
e participam, né, da Flip. O Sesc tem uma programação muito bacana durante a festa de Paraty, a Flipelô, então é um monte de experiência muito bacana, porque eles também têm o contato com os leitores, né, que é algo Flipelô também... é o quê? É a festa literária do Pelourinho, lá em Salvador. Uma festa literária Flipelô. muito bacana. É inspirada na Flip, né? Todos esses eventos começados com Fli são inspirados na Flip. E a Flipelô é a do lá de Salvador, lá no Pelourinho, também um evento literário muito, muito bacana. Vocês também têm o programa Arte da Palavra. O que é o programa Arte da Palavra? Arte da Palavra é um circuito literário nacional composto por três circuitos, né, específicos. O circuito de autores, em que um escritor de um lugar, um escritor, uma escritora, né, é colocado com outro artista de outro estado, e eles fazem uma dupla e vão circular para outros lugares, né? Então, pega um escritor do Paraná com uma escritora de Sergipe e eles vão para Goiás, Mato Grosso, né, Amapá. Isso é bem bacana. O outro circuito é o de oralidade, que é voltado para as manifestações, né, mais da palavra falada, como os cordelistas, os rappers, né, isso está muito forte hoje, o slam, né, a questão da poesia falada, os saraus. Então, esses artistas têm também o seu espaço. Isso é muito importante, porque essa categoria é quase sempre marginalizada. Eles não são tratados como artistas. O slam. O slam, justamente. O que caracteriza o slam? O slam é uma batalha de poesia, né, que é muito, muito comum nas periferias das grandes cidades e é um fenômeno mundial, né, chegou com toda a força no Brasil, encontrou um grande terreno. Eu, inclusive, acho que essa questão, né, a gente no Rio de Janeiro tem muitos saraus de poesia em que as pessoas se reúnem com alguma regularidade, uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês, que seja, para falar poesia. E aí algumas fazem batalha, né, de batalha de rima. Isso é muito interessante, é muito lúdico e é uma expressão muito, muito forte. Temos grandes artistas que precisam ser reconhecidos e que precisam do seu espaço, né, como artistas que são. Você teve pessoalmente a vida muito impactada positivamente pela cultura e pela educação, né? Você já foi balconista de videolocadora, já foi atendente de lanchonete. E nesse tempo você já vislumbrava que a educação ia mudar a sua vida da forma como mudou? Eu tinha esperança, porque bom, tive uma infância muito, muito difícil. Meu pai era violento enfim, essas questões, enfim, são até muito comuns, infelizmente, no Brasil. Mas também sempre alguém me dizia que a saída era estudar. Eu tive um padrasto que falou para mim, olha, educação é a única coisa que ninguém vai tirar de você. O ensino, o estudo. E eu guardei isso como verdade e eu não tinha certeza se ia dar certo, mas eu sabia que era um caminho. Então, todas as oportunidades que eu tive para ter contato com livros, com ideias, ainda que fosse difícil, eu abracei. E que bom que as portas foram se abrindo para que via educação, via ensino, eu conseguisse caminhar um pouco mais. E no próximo bloco, como o Henrique vê a educação hoje? Ele com dezenas de livros publicados e premiados. E mais novidades sobre os projetos e eventos que o Sesc realiza. Fique com a gente que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o doutor e analista em literatura do Sesc Nacional, Henrique Rodrigues. Henrique, como é que você vê a educação hoje? A educação que mudou a sua vida e é transformadora na vida de tanta gente. Mônica, a educação não é um caminho, é o caminho.
parece um pouco clichê e a gente escuta isso o tempo inteiro, mas é preciso que a gente tenha uma compreensão, a gente como sociedade, uma compreensão profunda e necessária de que a educação pública é o grande caminho para que a gente tenha um desenvolvimento, né, em todos os aspectos. Eu acompanho muito a educação, eu já fui professor também, hoje não estou mais em sala de aula, mas eu acompanho muito, participo muito de eventos em escolas. Eu tive ainda o privilégio das escolas públicas, né, dos CIEPs, onde eu estudei aqui no Rio de Janeiro, e agora eu sou patrono da sala de leitura dessas escolas, né? Ah, que bacana, parabéns! Bom, acho que é o maior prêmio literário que um cidadão, que um escritor... Eu não diria nem literário, eu diria que é o maior prêmio na vida que uma pessoa pode ter, né? Imagina quando as duas escolas me chamaram e fizeram, né, um evento, né, uma festinha para mudar o nome da sala de leitura e passar a ser Henrique Rodrigues, enfim... Eu chorei, a beça foi aquela... Nossa, quase desidratei. Então, eu tenho muito respeito, muito carinho pela educação pública. Eu estou sempre nessas escolas. Agora vai começar o ano letivo, eu vou voltar lá nas escolas. Eu sempre falei isso para minha filha e repito para todas as pessoas que eu procuro orientar. Não tem atalho. É estudar, estudar, estudar. Não tem, não adianta... Pode até ser que exista, vai ser um jogador de futebol famoso, mas isso é a exceção. A regra não é isso. A regra é sem atalho. Estuda, estuda, estuda. E hoje, aliás, acho que muita gente deve querer ser influencer, né? O que você quer ser? Influencer, né? Influencer de quê? Né? Mas é importantíssimo que a gente tenha... isso em mente. Assim, os atalhos, né? As promessas de atalho geralmente dão em ruas sem saída. É importante que isso seja dito. Eu converso sempre com os alunos, né? Eu vou muito em escola e eu converso sempre com os alunos como se eu fosse um colega deles, e a gente tenta lembrar que é preciso levar a escola a sério. Todos precisamos levar a escola a sério. Você escreveu 2 livros sobre Machado de Assis. O Machado de Assis, o Rio de Janeiro e seus personagens. Sim. E o Machado de Assis menino, que, aliás, está aí com você, que é o Machado de Assis para criança. Mas tem muito jovem, muita criança que não quer ler Machado de Assis. Sim. Só vai formar um bom leitor. É uma leitura obrigatória? Pois é. Quando a gente fala obrigatório, parece que é ruim. Por exemplo, é obrigatório tomar remédio. Às vezes o remédio é amargo, mas você tem que tomar. Mas a questão da leitura, ela é um remédio doce. Na verdade, ele se torna doce quando ele é bem conduzido. Machado de Assis, naturalmente, não escreveu para crianças. Então, a gente precisa entender que crianças muito pequenas não vão tirar entendimento da obra do Machado de Assis. Adolescentes, sim. Adolescentes, você pode começar a trabalhar com as crônicas do Machado, com alguns contos, né? Ele é um grande cronista. Mas é importante, e eu escrevi esse livro com a ideia de mostrar para as nossas crianças, e as nossas crianças do Rio de Janeiro, por exemplo, que o nosso maior escritor de todos os tempos foi um menino negro que nem eles, como a maioria deles. Acho que isso é uma questão que precisa ser dita, porque a gente também cresce, principalmente na escola pública, achando que as grandes realizações são dos outros, são, né, de quem já é rico e que não é algo para a gente. Então, esse livro aqui, que eu escrevi sobre um caos, né, inventado da infância do Machado, porque ninguém sabe muita coisa sobre a infância do Machado de Assis, mas eu inventei, porque é isso que o escritor faz, né? O que não existe a gente inventa. Foi para mostrar justamente que o Machado de Assis menino, ele foi um menino como esses que a gente vê na nossa cidade o tempo inteiro. E você é um escritor também. E já escreve poesia, vários gêneros, né? Sim. Romance, infantil, poesia, Juvenil.
vários... Sim. E a gente sempre pensa que escrever é uma inspiração. Você tem uma inspiração, vai lá e escreve. Quando eu fui ao Chile com a minha filha, a gente visitou as 3 casas do Pablo Neruda. Uhum. La Chascona, La Sebastiana e Isla Negra. Isla Negra. E nos 3 locais, ele tinha uma disciplina para escrever. Ele era realmente um trabalho. Ele tomava café e escrevia todo dia. E ele prezava por essa disciplina. É o quê? É inspiração ou é suor? É mais suor. É mais suor porque o trabalho da escrita literária, ele requer um exercício constante e qualquer atividade, principalmente uma atividade artística, é como se fosse um músculo mental que você tivesse que exercitar durante um tempo. E esse músculo precisa se manter exercitado. Quem vai escrever literatura e acha que eu tive uma grande ideia, eu estou inspirado. Depois de um tempo você lê aquilo e vê que foi uma grande bobagem. Aí você vê que não tinha nada bom, precisava retrabalhar. Então, a maior parte do tempo a dedicação mesmo e um trabalho quieto, silencioso, doloroso, às vezes muito chato. Às vezes você precisa abrir mão de um monte de coisa. Como é o meu caso, para eu escrever, para eu ler e escrever, porque para escrever eu preciso ler, a gente tem que ler, o escritor tem que ler muito. Eu preciso abrir mão de outras coisas, eu tenho o meu trabalho regular que me consome o filé do meu tempo, né, todo dia. Então, eu sou escritor de contraturno, né, como a gente brinca. Então, eu preciso administrar o tempo e esquecer qualquer ideia de inspiração, porque se eu for depender da inspiração para escrever, eu não vou escrever quase nunca. Eu posso estar inspirado enquanto me sentir inspirado, né? Porque a inspiração é uma ideia que também pode ser simulada, né? Uhum. Se for assim, eu não vou escrever nunca. Quem se dá o luxo de depender da inspiração para escrever, eu não sei, eu desconfio um pouco. Você costuma visitar escolas, como você falou, em eventos literários para promover a leitura e o livro como chaves do desenvolvimento humano. O que você aprendeu com essas experiências? Bom, os livros, as leituras, as histórias me deram um propósito de vida, me deram uma profissão da qual eu me orgulho. Isso é importante porque quando a gente pensa no mundo do trabalho, muitas pessoas não amam o que elas fazem para pagar as suas contas e sobreviver. E não podem dizer que amam aquilo. Então, a gente tem que amar a nossa profissão. Por sorte, eu amo a minha profissão, mesmo que não seja uma profissão tão valorizada, né, no Brasil. Essa é uma das perguntas que eu queria te fazer. Muitos jovens têm vontade de estudar literatura, de lecionar, mas são desestimulados ou ficam desestimulados por causa dos baixos salários, das dificuldades, da falta de perspectiva, ou ficam desestimulados ou são desestimulados pelos pais. Não, meu filho, vai estudar isso não. Não, minha filha, vai estudar isso não. Estuda alguma coisa que dê mais dinheiro, né? Como incentivar essas pessoas a exercerem sua real vocação? Bom, a gente volta para a educação e para um conceito, um preconceito social que a gente tem com determinadas áreas. Por exemplo, quando eu fiz letras, a faculdade de letras é uma faculdade que muita gente acha, né, principalmente, assim como pedagogia, assim como outras de humanas, que vão gerar profissionais que vão ser pouco remunerados. Então, quando alguém, por exemplo, hoje, na época de Enem, opta por seguir essa profissão, vai vir alguém dizendo que não está sonhando alto, que não vai ganhar dinheiro, que, enfim, que eu acho isso muito, muito ruim, alguém ouvir esse tipo de coisa, quando ela devia ser, na verdade, estimulada. Pois é, eu te perguntei isso porque eu acho que esse caminho que você trilhou
é um caminho que um jovem, quando vai para a faculdade, ele não vislumbra, ele não pensa que é um caminho diferente. Sim. Mas é porque, assim, você sendo feliz naquilo que você faz, sendo, não, assim, medianamente remunerado, a gente tem que parar com essa ideia de que todo mundo precisa ser rico. Todo mundo for rico, não há planeta que existe. A gente tem que ser feliz com o que a gente faz. Eu digo sempre, você mencionou que quando eu fui balconista de videolocadora, foi o emprego mais legal que eu já tive. Assim, eu tenho 47 anos, eu trabalho desde os 14, e a experiência de estar numa videolocadora alugando filmes, games, contribuindo para que outras pessoas tivessem o seu passaporte para o imaginário, e depois elas comentavam com aquilo, e aí depois de um tempo fui vendo que ter visto tal filme contribuiu para mudar a perspectiva de vida de uma pessoa. Isso era maravilhoso. Eu recebia um salário mínimo, agora eu era extremamente feliz, né? O emprego que eu tive até hoje que mais me rendeu o salário, quando eu fui superintendente pedagógico da Secretaria de Estado de Educação do Rio, foi o pior emprego que eu já tive. Eu fui parar no hospital por estresse 2 vezes. Então, a gente precisa pensar na felicidade daquilo que a gente faz. E assim, eu quero, se um jovem estiver assistindo a gente agora, eu quero ser poeta. E foi uma hora, eu quero ser poeta. Eu não sei, a vida vai ter que me conduzir, eu vou ser poeta. Eu não sei como eu vou pagar contas, mas eu quero ser poeta. E as coisas foram... Poesia, que é o gênero de literatura que menos vende, que menos rende no Brasil, né? Vamos para o nosso ping-pong final. Um livro de cabeceira. Ensaio sobre a cegueira, José Saramago. Que livro recomendaria para uma criança adquirir o hábito de leitura? O Cachorrinho Samba, Maria José Dupré. E para um adolescente? Para um adolescente, o livro de sonetos do Vinícius de Moraes. E para um adulto? Para um adulto, todas as crônicas da Clarice Lispector. Se o Rio de Janeiro fosse um livro, que livro ele seria? Se o Rio de Janeiro... Milor Definitivo, a Bíblia do Caos. Uma pessoa famosa que te representa? Eu acho que Ney Lopes. 3 palavras que te definem? Ainda estou aprendendo. Um medo? De não ser aquilo que eu poderia ser. E um sonho? Que toda criança pobre possa ter direito a sonhar. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada. Obrigado, Mônica. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!